7 horas e 49 minutinhos, deixa eu te contar. Bastam 6 minutos de exercício por dia para proteger o cérebro contra o Alzheimer. É o que mostra um estudo feito pela Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Agora, que exercício é esse? Porque tem um exercício específico sugerido pelos cientistas, pelos estudiosos. E aí quem compartilhou essa pesquisa também, que a gente mergulhou nela, foi o profissional da educação física, Wesley Parreira, com a gente aqui hoje. Wesley, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, bom dia, Mônica. É muito bom ter você. E junto com o Wesley, tá aqui um aluno dele, que é o Jânio, que é analista de sistema e que faz atividade física a vida inteira, né, Jânio? A vida inteira, né? É primordial isso aí. Atividade física tem que ser um hábito, né? Você toma café, escova os dentes, tem que ter atividade física ali no seu tempinho diário. Muito bem. Bom, que exercício é esse, né? E sabe o que chamou a atenção? Esse tempo, 6 minutos. Sim, Mônica. Como você disse, na pesquisa, eles sugeriram, foi feito numa bicicleta ergométrica. Então, o processo da pesquisa foi mais ou menos assim, ó, eram 40 segundos de uma atividade vigorosa. Na bicicleta e 20 segundos de descanso. Isso por 6 minutos, que dá mais ou menos 5 minutos e alguma coisa, quase 6 minutos. Mas como que a gente vai saber o que é essa atividade vigorosa, né? Porque tem atividade leve, moderada e vigorosa. Uma atividade leve é aquela que você consegue fazer e conversar ao mesmo tempo. Uma moderada é uma que você já tem um pouquinho mais de dificuldade para conversar. E uma vigorosa é aquela que você tem muita dificuldade ou não consegue conversar. Então isso é mais fácil para a gente entender. Minha caminhada ela está leve, ela está vigorosa. Por exemplo, você está caminhando no reto ou no shopping, é leve. Mas se você pegar uma subida por muito tempo, ela vai se tornar uma caminhada vigorosa. Então não é o exercício especificamente, é o exercício para cada pessoa. A pesquisa eles sugeriram a bicicleta ergométrica. Por exemplo, se a gente está falando de Alzheimer, a gente está falando de pessoas talvez ali acima de 60 anos. Se não forem treinadas, os joelhos já não estão mais tão fortes. Então eu não posso fazer uma corrida com essa atividade. Então é melhor que eu faça na bicicleta, onde eu não gero impacto nesses joelhos, por exemplo. Na água também é possível fazer isso, essa atividade intensa? Sim, é possível. Se você pensar nessa questão de vigoroso, na água, sendo a natação ou uma hidroginástica muito bem feita, mas aí tem que saber o nível de condicionamento da pessoa e se isso está levando ela a ser vigorosa. Mas assim, a gente sempre tem que pensar na atividade assim, como medicamento. Eu não posso pegar um medicamento e usar para tudo. O exercício é da mesma forma. Então, eu posso fazer ela ficar vigorosa pensando no Alzheimer. Mas uma atividade na água não vai ser tão boa se eu pensar em osteoporose. Porque eu tiro o impacto. Então, porque a gente sabe que a osteoporose é impacto ou pressão. Na água eu não tenho nem pressão e nem impacto. E agora, de que forma que isso age no nosso cérebro, protegendo? De que forma que ligação é essa do exercício protegendo o cérebro, principalmente com essa doença, contra essa doença degenerativa? A gente sabe que Alzheimer, e a maioria delas, o Alzheimer especificamente, ele atua destruindo as células nervosas. Então, quanto mais passa o tempo, mais ele destrói. O exercício físico que se descobriram, né? Na verdade, pesquisas anteriores já sugeriram algo parecido. Por exemplo, pessoas que eram estimuladas fisicamente tinham mais facilidade de guardar alguma coisa que elas acabaram de aprender. Então, isso já é uma coisa que já sabia. Eles quiseram investigar, o porquê que isso está acontecendo. E aí eles começaram a investigar e descobriram uma proteína que é derivada do cérebro, chama fator neurotrófico derivado do cérebro. É um nome complicado. É o nome dessa proteína. Ela forma novos neurônios e novas conexões, o que vai facilitar essa consequência do guardar mais, de reter uma memória. Então, e aí o que acontece? O exercício, quando ele é vigoroso, ele aumenta a produção dessa proteína em 5 vezes. Então uma pessoa normal envelhece normal, perdendo neurônios. E aí, com a atividade, eu consigo aumentar em 5 vezes a produção. E aí o Wesley trouxe o Jânio, né, que gentilmente aí abriu também um espaço na agenda dele, porque eu sei que você deve trabalhar bastante também como analista de sistemas, justamente para trazer algumas sugestões para nós. Vamos começar então com essas sugestões? Vamos lá? Posso levantar? Pode, vamos levantar aqui. Então, assim, a gente sempre pensa em começar com aquecimento. Então, a pesquisa lá, ela sugere 6 minutos. Se a gente for levar num tempo normal, aqui, a gente poderia colocar uns 6 minutos e 40, porque eu vou colocar 1 minuto de aquecimento. Entendi. Pensando na pessoa em casa, que a gente nem precisa fazer. Mas, por exemplo, Jane, seria uma corridinha leve. Então, assim, pensando numa pessoa que nunca treinou. Uma corridinha leve. Se ela for
depende se ela já tiver algum comprometimento de joelhos, Jane, faz como se fosse aqui, ó, sem impacto, ó. Ela já poderia aquecer aqui. Tá, a gente já não joga. dor, Exatamente, já tem alguma questão de joelho, de tornozelo, a gente já jogaria um aquecimento, porque ó, braços e pernas movimentando. Certo. Tá? Posso fazer isso enquanto estou ali assistindo a Manhã Total, Pode, claro, pode. A gente pode se aquecendo ali. Agora, assim, ó, por isso que eu disse que depende de pessoa para pessoa. Se uma pessoa, ela quem está começando a treinar, um agachamento já pode ser intenso, vigoroso, para quem está começando. Para o Jane não seria, mas a gente vai mostrar aqui, ó. Então seria uma combinação. Tá. Jane, vamos usar o mesmo sofá aqui, ó. Vamos fazer um senta-levanta, um agachamento. Aí eu marcaria 40 segundos, um senta-levanta, isso. Ó, eu vou fazer, enquanto o Jônio faz aqui o jeito que a gente faria normal, uma pessoa que está começando faria um senta e levanta. Senta e levanta. Por 40 segundos, isso já vai gerar alterações nessa questão ventilatória dela. A gente sente que já está começando assim, a ficar. Né? Isso. Mas como ela já fez o aquecimento de 1 minuto, já subiu um pouquinho o ventilatório dela, essa frequência dela. A hora que ela entra no exercício, já chega mais rápido que a gente fala no pico que é desejado, nessa vigorosidade. Ela faria por 40 segundos, descansaria 20 segundos fazendo um soquinho assim, ó, movimento de soquinho. E aí a gente percebe, por exemplo, o condicionamento do Jânio, né, o corpo dele todo muito bem definido e a técnica que ele tem. Para quem vai começar, eu preciso aquelas dicas que vocês dão. Manter aqui a minha barriguinha bem travada. Na verdade, eu preciso ter uma tensão no meu abdômen. Tá. Não é, porque muita gente fala, contrai o abdômen, a pessoa murcha a barriga. Murchar a barriga contrai o abdômen, mas não é isso porque eu preciso ventilar, ainda mais com exercício de HIIT, que eu vou usar muito essa questão do cardiorrespiratório, né? Então eu preciso ter atenção no meu abdômen, para não ficar de qualquer jeito, correndo, fazendo aquele movimento meio torto. Eu preciso ter consciência corporal primeiro. Por isso que o agachamento ele é sempre básico. A gente faz o agachamento, faz um soquinho de intervalo. Entendi. Lá na pesquisa, como eles conseguiram colocar uma vigorosidade maior, eles deram intervalo, descanso mesmo. Aqui ou em casa, a pessoa, se ela fez o agachamento, não achou que subiu demais, ela pode fazer um intervalo com outro movimento, que a gente fala um descanso ativo. Tá. Isso seria uma possibilidade. Para quem está começando, vamos fazer a joelhada alternada, Ju? Uma joelhada aqui, ó. Se você faz 40 segundos nessa posição, no intervalo, joga um lateral, nos outros 40 segundos faz a outra, seu coração vai lá em cima. Isso é legal para quem está começando. Para o Jânio não faria diferença, para quem já para quem já treina, isso também talvez não faria muita diferença. Mas para quem está iniciando um projeto, dá muita diferença. Para o Jânio, no intervalo, a gente poderia fazer aquele polichinelo alternado. O polichinelo é maravilhoso. Só que sem salto. Seria um descanso ativo para essa combinação. Então a gente, enquanto exercício físico, a gente pode brincar de várias formas. Por isso que é importante eu fazer o básico. O que é o básico? O agachamento é básico, sem impacto é básico. Então, por isso que isso a gente pode mostrar. Mas tem exercícios mais avançados. O sprawl, bicicleta, corrida, natação, tiros de natação. Sem problema. Estamos até bagunçando o seu tapete. Não tem problema não, depois a gente arruma. É isso mesmo, estamos em casa. Nós podemos fazer soco, por exemplo. Faz uma sequência de soco, só que um pouco mais vigorosa, Jane. Isso, ó. Uma sequência de socos vigorosos, que são mais de impulso mesmo. Ao invés de ser aquele soquinho lento, a gente coloca mais velocidade. Força, exatamente. Como se a gente quisesse derrubar aquilo que nos atrapalha o dia todo. Né? São sugestões, exatamente, são sugestões ali de 6, você falou 6h40, porque tem o 40 de aquecimento. 40-20. E o 40-20, exatamente, por exemplo, ele vai fazer isso aqui 40 segundos e depois vai descansar 20. Vai descansar 20 ou colocar um outro exercício mais leve nesse intervalo. Mais uma sugestão? Eu estou adorando a sugestão aqui, porque a gente mostrou o agachamento. Pode ser o mais difícil, não? Pode, por favor. Vamos fazer o sprawl. Faz assim, Júnior, que eu acho que vai caber melhor na gente. Vamos lá. Viu só como você pode fazer na sala aí da sua casa? Ó, o espaço de um tapete, ó. Esse exercício deitou, pôs o peito no chão, é um exercício super completo. Para quem tem um pouco de condicionamento, se você fizer 40 segundos isso, aí esse não pede descanso. Quer dizer, esse pede descanso, esse não pede nada no intervalo. Fez os 40 segundos, descansa 20. 6 séries disso, Mônica, é complicadíssimo. E aí a gente pensa que a gente vai fazer isso. Você pensar que em 20 minutos, e está no ar-condicionado aqui, né? Em 6 minutos faz muita diferença produzir. E o legal é que o estudo ele comparou assim, ó. A gente sabe que o jejum hoje tem sido muito estudado também. E eles compararam o jejum de 20 horas
na produção dessa proteína, comparar o exercício físico de 6 minutos e comparar o exercício físico de 1h30. Então, uma caminhada leve de 1h30 produz muito menos essa proteína do que 6 minutos de exercício intenso. Então, assim, a gente acaba com todas as desculpas. Você não precisa sair de casa, você pode fazer numa sala. O espaço que a gente fez é muito pequenininho. Né? E pequenininho. Poderia ser uma corrida parada. Quem nunca fez nada, simular um elíptico aqui, ó, paradinho, intervalou com joelhada, já vai subir lá em cima a frequência. A gente não precisa de muito. Exatamente, não precisa mais se apoiar em desculpas, né? A gente pode fazer por isso, com a ajuda do Wesley e do Jânio aqui, a gente quis mostrar para você essa sugestão. Você pode rever lá no Paranaíba Play, pode sentar, no Paranaíba Play, você pode rever e fazer. E eu quero trazer mais desses exercícios aqui, viu, Wesley? Para a gente poder ajudar as pessoas, porque às vezes desanima, fica prostrado, não vou dar conta, e olha aí. E se a gente escolher, nesse caso, são 6, né? São 6 séries que eles fariam, 40, 20. Se a gente pegar 2 exercícios por dia, só, ela vai fazer 10 no final da semana ou até 14, se for a semana toda, né? Exatamente. E aí, só que cada dia um pouquinho só. Exatamente. Dá para fazer semana inteira com exercícios diferentes. Isso nos motiva, né? Treinando. E aí a gente vai vendo, né, o resultado, como a gente vê o resultado aqui do Jânio, que já tem uma história na atividade física, está muito bem, está saudável, está pronto para trabalhar. E um recadinho rapidinho para o pessoal que ainda está desanimado. Eu queria, com a sua experiência, rapidinho, Jânio. Na verdade, a gente tem que encarar a atividade física, igual eu falei para você mais cedo, Mônica, como um hábito. Exatamente. Entendeu? A gente não levanta cedo, não escova os dentes, não toma banho, não toma café. A atividade física tem que ter o espaço obrigatório no seu dia. Exatamente. Ela vai te evitar N problemas de saúde, vai te deixar motivado, vai melhorar sua autoestima, vai te deixar mais disposto para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Exatamente. Para viver, né? Para viver. Para viver muito bem. Wesley, obrigada. Vamos trazer mais exercícios, combinado? Combinado. Então tá bom. Wesley Parreira, profissional da educação física, meu amigo analista de sistemas, o Jânio aqui com a gente para te ajudar, para te animar, tá bom?